Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você da relação entre o consumo do feijão e o nosso açúcar do sangue, o diabetes, se o feijão é indicado ou não para quem vive com diabetes, quais os cuidados tem que se ter quando consumir, como consumir da melhor maneira correta para melhorar os resultados. Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita então, se inscreve aqui no canal, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar mais sobre essa questão da relação entre o consumo do feijão e o açúcar do sangue, como ele impacta o açúcar do sangue, como é que é consumir o feijão para quem vive com diabetes. Se você gosta desses tipos de vídeo, falando mais sobre um alimento de diabetes, açúcar do sangue, deixa sua curtida que eu vou ver que você gostou e faço mais vídeos assim. Lembra que eu tenho outros vídeos aqui no canal também falando sobre o impacto de alguns alimentos com açúcar do sangue, como o ovo, o pão, a farinha, e vou deixar tudo aqui embaixo na descrição. Se você tem alguma sugestão de alimento que você queira saber qual é o impacto desse alimento específico no açúcar do sangue, escreve pra mim aqui embaixo no comentário, que eu vou adorar ver seu comentário e faço o vídeo pra você. Acho super importante falar sobre o feijão e o açúcar do sangue, porque existe muita desinformação ainda sobre isso. Muitas pessoas acham que o feijão é muita massa, muito carboidrato, que não deve ser consumido por quem vive com diabetes, que vai aumentar o açúcar do sangue. A gente já sabe que isso não é verdade. O feijão, apesar de ter carboidratos, ele também contém na sua composição uma grande quantidade de proteínas e uma grande quantidade de fibras solúveis, que são excelentes para diminuir o índice glicêmico desse mesmo carboidrato que está presente no feijão, mas também dos carboidratos que você consome na mesma refeição. Então, o feijão tem uma capacidade bem interessante de diminuir a carga glicêmica da refeição na qual você insere ele. Então, por isso que muitas pessoas falam que é muito mais interessante você consumir o feijão ao invés do arroz. Mesmo que seja o arroz integral, o feijão vai ter um impacto menor na glicemia ou no açúcar do seu sangue, ajudando a controlar mais os níveis de açúcar do sangue. Outro detalhe interessante é que, por conter a fibra solúvel, o feijão vai absorver líquido, água, né, principalmente, então ele vai se fazer notar mais no estômago, conferindo maior saciedade para você e também no intestino, melhorando o trânsito intestinal e bom funcionamento intestinal. A gente sabe que algumas pessoas que vivem com diabetes há muito tempo têm uma digestão mais lenta, um pouco mais parada, então isso pode ajudar também nesse sentido. Além disso, vale ressaltar que o feijão é uma excelente fonte de proteína vegetal e muitas pessoas às vezes esquecem que podem complementar a proteína com o feijão, enfim, e outras leguminosas também. E muitas pessoas que vivem com diabetes buscam fontes alternativas de proteína também para conseguir atingir esse cômputo. O feijão é uma boa fonte de proteína vegetal. Tem mais vídeos aqui no canal falando mais especificamente dos benefícios do feijão, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Vale a pena ressaltar que apesar de ter fibra e de ter proteína naturalmente, o feijão basicamente tem carboidrato. O nutriente que ele tem a maior proporção continua sendo o carboidrato, então a gente vai ter que ter um cuidado com relação à quantidade que a gente acrescenta ao dia a dia. Mas eu já te adianto que se você pegar a mesma quantidade de arroz, mesmo que seja integral, e de feijão, o feijão proporcionalmente vai ter menos carboidrato do que o arroz. Então isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem, acham que o feijão é muito pesado, que não deve ser consumido porque vive com diabetes. Isso não é verdade. Mas eu tenho que falar que eu tô falando do feijão tradicional, em que você cozinhou, deixou de molho primeiro antes, né? Despreza aquela água. E aí você depois cozinha o feijão na pressão. Depois que ele tiver cozidinho, você refoga um pouquinho de azeite com alho, com cebola, bota um louro para cozinhar, um gengibre se quiser. Isso tudo vai temperar o seu feijão, um pouquinho de sal. O feijão sem carne, sem linguiça, sem bacon, sem paio, sem costela, sem nada que vai acrescentar mais gordura saturada e calorias a ele. O feijão vai fazer bem para você que vive com diabetes se você fizer aquele feijão saudável, tradicional, e não uma mini feijoada no seu dia a dia. Muitas pessoas querem saber também se é melhor consumir o feijão no almoço ou no jantar, né? Será que o feijão de manhã é legal, mas de noite vai pesar, vai ser ruim para mim, vai aumentar mais o açúcar do sangue? Pelo contrário, não tem problema nenhum você consumir tanto no almoço quanto no jantar o feijão, desde que você contabilize a quantidade de feijão que você está botando ali, porque ele vai ser fonte de carboidrato. Então, como você vai contabilizar o arroz, como você vai contabilizar a batata, como você vai contabilizar, enfim, qualquer outro tipo de alimento que seja fonte de carboidrato, você tem que contabilizar o feijão também, não é à vontade, tá? Não é porque ele é rico em fibras e proteína que você pode comer à vontade, e tanto faz consumir no almoço ou no jantar, inclusive se você quiser consumir em quantidades moderadas, pequenas, nas duas refeições não tem problema nenhum. Lembra sempre que o ideal também é que você acrescente nessas refeições uma proteína de pouca caloria,
de pouca gordura saturada, como um frango, como um peixe, como uma carne magra, como um ovo. E é legal que você acrescente também os vegetais folhosos, legumes, para acrescentar mais fibras ainda e dar mais saciedade, podendo assim equilibrar melhor essa refeição. Tem gente que quer saber se tem algum feijão que é mais indicado do que o outro para consumir. Se você tiver acesso a qualquer tipo de feijão, o feijão azul, que é o feijão japonês, é um que tem maior quantidade de fibras e menor carboidrato líquido, pode ser mais interessante. Mas também, se você não tiver, não tem problema nenhum. Feijão preto é uma boa opção, feijão carioca, feijão fradinho, feijão mulatinho, desde que você prepare ele dessa forma que eu falei, com mais temperinhos naturais e sem botar carne, sem botar carne de porco, carne processada. Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando como fazer um bom feijão para sua saúde, dando todo o passo a passo certinho, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Cuidado também na hora de servir o feijão, com o que você complementa ele no seu prato. Eu já te falei como é um prato saudável. Naquele prato saudável, se você quiser acrescentar um pouco de arroz integral ou de batata doce cozida, pode ser uma opção para você. Lembra sempre para não ficar acrescentando muito carboidrato. Se você quer controlar o açúcar do sangue, porque isso vai disparar o carboidrato, vai disparar a glicemia do seu sangue. E lembra sempre que o ideal é que você evite botar farofa ou farinha no feijão. Muitas pessoas têm hábito de botar farinha no feijão, isso vai aumentar muito a quantidade de carboidrato e vai descompensar. Então, às vezes, você está consumindo feijão com farinha e acha que o problema é o feijão e esquece da farinha. Então, não consuma farinha no feijão. E se você for consumir um arroz ou uma batata ou um macarrão, escolhe um dos três para combinar com o feijão. Vale a pena lembrar que o feijão, por ter proteína, por ter fibra, vai ajudar bastante na sua saciedade. Então, se você quer se sentir mais saciado, evitar sentir aquela sensação de fome muito grande e evitar as flutuações de açúcar no sangue que também contribuem para isso, você pode sim acrescentar feijão no seu dia a dia. Se você quiser saber especificamente quanto de feijão você tem que acrescentar no seu dia a dia, o ideal é que você procure um nutricionista na sua cidade que te oriente pessoalmente, porque isso pode variar de pessoa para pessoa. Lembra sempre que o feijão é da família das leguminosas, então outros alimentos que se comportam mais ou menos da mesma forma que o feijão são a lentilha, o grão de bico, a ervilha. Então, a soja, mesmo feijão de soja. Eu tenho aqui no canal algumas playlists com essas leguminosas que você pode complementar. Não necessariamente você precisa comer feijão todo dia. Eu sei que o brasileiro adora o arroz com feijão, mas variar as leguminosas também vai trazer mais benefícios e mais saúde para você. Eu vou deixar outras playlists de receitinhas e vídeos dessas outras leguminosas para te ajudar a inspirar e modificar a sua alimentação também. Lembra que eu tenho aqui no canal, como eu te falei, né, alguns vídeos falando sobre alimentos específicos e o açúcar do sangue, banana, leite, farinha, pão. E aí vou deixar aqui embaixo na descrição, me conta aí qual alimento você gostaria que eu fizesse o vídeo, vou adorar ver seu comentário. Dá uma olhada que eu vou deixar aqui embaixo uma playlist, então, falando mais sobre o açúcar no sangue, dicas de como ajudar a controlar, que isso vai te ajudar bastante também. Dá uma curtida no vídeo, porque você me ajuda, e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.